Olá pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Matemática 2. Nesta oitava aula falaremos sobre integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Na primeira parte vamos definir as coordenadas cilíndricas e a integral tripla em coordenadas cilíndricas. Na segunda parte vamos ver exemplos de integrais triplas calculando o volume em coordenadas cilíndricas. Livro de referência, Stuart, volume 2 ou qualquer livro de cálculo. Então vamos à primeira parte. Integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Primeiro precisamos definir quem são as coordenadas cilíndricas. Com as coordenadas cilíndricas nós podemos pensar como se fosse a forma mais imediata de a gente pensar as coordenadas polares em três dimensões. Tá? Então aqui nós estamos no ambiente tridimensional. A questão do x, y vem lá das coordenadas polares, então o x é igual a r cosseno θ e o y é igual a r seno θ. Tá? Só que agora nós estamos em três dimensões, então a terceira variável z ela vai ser igual ao z das coordenadas retangulares. Tá? Então, as coordenadas cilíndricas, no plano xy, ela comporta-se igual às coordenadas polares e no eixo z igual à retangular. Então, vou desenhar aqui os eixos x, y, z. E aqui um ponto P representado em coordenadas retangulares, que são os valores x, y, z. Então, nós temos a projeção desse ponto aqui no plano xy e se fosse coordenadas, se pensar em coordenadas retangulares, aqui nós temos o valor de y e aqui o valor de x. E aqui o valor de z. Tá? Então, esse é a representação de um ponto em coordenadas retangulares. Agora, em coordenadas cilíndricas, a representação desse ponto, quando a gente faz a projeção ortogonal aqui no plano xy, nós vamos utilizar as coordenadas polares aqui no plano xy. Então, o nosso eixo polar é o eixo x. Então, aqui o eixo x vai comportar que nem o eixo polar. E este ponto, que é a projeção do ponto P no plano xy, nós vamos ter o raio. Então, aqui
é o raio R, que é o R igual das coordenadas polares. Aqui nós temos um ângulo reto, aqui nós temos um ângulo reto. Então, aqui é o x, o eixo x é o eixo polar, então este é o ângulo θ. Deixa eu só mudar o R aqui de posição. Deixa eu escrever ele mais aqui. Então, aqui é o R e aqui o θ. Bom, e do mesmo modo que a gente encontrou as coordenadas polares, né, nós usamos as relações trigonométricas. Então, aqui o x ele é igual a R cosseno θ e o y é igual a R seno θ. Então, esse ponto P ele também pode ser representado em coordenadas cilíndricas por R, θ, z. É o mesmo ponto. Então, temos as mesmas relações lá das coordenadas polares. Quais? Bom, temos que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado e que tangente de θ é igual a y sobre x. E aí, θ é igual ao arco tangente de y sobre x. Se pensarmos em integrais triplas neste ambiente, pensarmos em integrais triplas nesse ambiente, nós temos o seguinte. Se nós tínhamos uma integral tripla em retangulares sendo que as duas primeiras integrais é com relação à região R, por exemplo, com a região R que está no plano XY, a integral mais interna é a integral com relação à superfície. Então, vai de uma superfície inferior até uma superfície superior. Vamos supor que nós estamos no ambiente em que a nossa região de integração é um volume V Então, a nossa integral, os limites de integração vão ser definidos por um volume V e que
a superfície de baixo e a superfície de cima delimita os limites de integração para z, então sai da superfície inferior até a superfície superior, em que z é igual a uma g de x, y, g1, e a superfície superior é uma z igual g2 de x, y. Então, ao projetar esse volume no plano XY, nós vamos ter a nossa região R no plano XY, e que, se a gente pensar em coordenadas cilíndricas, esta região R ela vai nos ajudar a delimitar os valores para R, os limites de integração para R e para θ. Então, se a gente tiver aqui de um θ1 até um θ2 e aqui um R sendo uma função h de θ, h1 de θ até h2 de θ, então a integral mais interna de superfície até superfície é com relação a z. Então aqui a superfície inferior, que é g1 de xy, até g2 de xy, essa integral interna mais essas duas integrais definidas pela região R com os limites de integração para rθ, nós conseguimos montar a integral tripla em coordenadas cilíndricas. Então a integral tripla em coordenadas cilíndricas vai ficar de θ1 até θ2. Agora nós vamos ter a integral com relação a R, que é de curva até curva. E lembrando que o dr, por vir das coordenadas polares, sempre tem um r acompanhando. E a integral com relação a z, que vai de superfície até superfície. Aqui no integrando nós temos uma f de x, y, z, que ao passar para as coordenadas cilíndricas, nós precisamos passar a dependência dessa função para r, θ, z. Então, aí, sim, nós temos a integral em coordenadas cilíndricas, a integral tripla em coordenadas cilíndricas. Antes de montarmos integrais para calcular o volume em coordenadas cilíndricas, vamos ver como que ficam algumas curvas em coordenadas cilíndricas.
a representação de curvas. Curvas não, superfícies. Opa! Vamos ver como fica equações de... Agora estamos em 3 dimensões, né? Então superfícies em coordenadas cilíndricas. Então, como são superfícies em coordenadas cilíndricas, né? Então, vamos primeiro pegar a equação de um cilindro. Vamos pegar o cilindro circular reto em coordenadas retangulares representado por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado. Isso é um cilindro circular reto. Está faltando a variável z. Então essa é a equação do cilindro circular reto, em que o raio é a em coordenadas retangulares. Então, como que ficaria essa equação em coordenadas cilíndricas? Bom, nós sabemos que x mais y é igual a raio ao quadrado. Então, vai ficar raio ao quadrado igual a ao quadrado. Então, isso implica que r igual a a. Então, r igual a a em coordenadas cilíndricas é a equação de um cilindro. E a esfera? Como que fica a equação da esfera em coordenadas cilíndricas? Então, vou pegar a equação de uma esfera de raio A centrada na origem em coordenadas retangulares. Como que fica essa equação em coordenadas cilíndricas? Bom, x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado mais z ao quadrado igual a ao quadrado. Então, essa é a equação da esfera em coordenadas cilíndricas. E de um cone? Vamos pegar um cone, a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado igual a zero. Então, essa daqui é a equação de um cone em coordenadas retangulares. Como que fica em coordenadas cilíndricas? Bom, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, menos z ao quadrado igual a zero. Isso vai ficar z ao quadrado igual a r ao quadrado. Extraindo a raiz, então z igual a r. Então, nós temos que z igual a r é a equação de um cone em coordenadas retangulares. E a de um paraboloide elíptico? Então, vamos pegar este paraboloide elíptico aqui. Vamos pegar z igual a x quadrado mais y ao quadrado. Como que fica? Esse daqui é r ao quadrado, então a equação fica z igual a r ao quadrado. Então essa é a equação de um paraboloide elíptico em coordenadas cilíndricas. Normalmente a gente precisa fazer essa transformação das superfícies envolvidas quando a gente for fazer cálculo de volume ou calcular integrais triplas em coordenadas cilíndricas.
Então vamos na segunda parte ver exemplos de cálculo de volume, cálculo de volume em coordenadas cilíndricas utilizando integrais triplas. Então, nessa primeira parte é isso.